acadêmica, né, que deve à universidade as atividades de ensino e pesquisa e a demanda da sociedade. Então, esse documento é de 2019, ele aponta já qual é o papel da extensão na universidade. Nós estamos no momento de construção da política de extensão e também trabalhando, né, o novo PDI e discutindo a acreditação da extensão na universidade. E nessa perspectiva, a universidade, ela aponta que a extensão dentro da universidade, ela vai ser um processo educativo, cultural, científico, político, transdisciplinar, interdisciplinar, tecnológico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, sob o princípio constitucional, promovendo a interação transformadora da universidade e dos outros setores da sociedade em atendimento à demanda da diversidade das comunidades ao qual a universidade está relacionada. Então, vai depender de cada região, de cada campus, essa extensão vai acontecer de fato, tá? Mas esses são os elementos que vão embasar, que devem embasar a ação da extensão dentro da universidade. E agora nós estamos com o desafio de acreditar isso. Então, até então, nós desenvolvemos a extensão via projetos, programas, eventos, e agora nós temos também um desafio de 2020 a 2021, de propor ações, de acreditar essa extensão dentro do currículo dos cursos da UFT. Então, por que extensão? Qual a contribuição da extensão? Como a sociedade percebe a universidade? Então, eu entendo, e aí a partir do que eu venho desenvolvendo nesses 7 anos de atuação como profissional do ensino superior, que a extensão, ela é o elemento básico de desenvolvimento da universidade. É a partir da extensão, das ações de extensão que a gente tem, que você tem a oportunidade de sentir e perceber essa vivência da comunidade e articular isso ao contexto da universidade. Então, ela, ao mesmo tempo, eu vejo que a extensão é de retroalimentar a universidade, porque é a partir dessa ação que eu saio dos muros da universidade, que eu vou conhecer essa realidade, que eu vou entender como está funcionando a sociedade, e a partir disso eu vou problematizar com os acadêmicos, com as teorias, com os conceitos, e contribuir para que essa ação seja efetiva, para que a comunidade seja beneficiada, olhada, e as ações da universidade vão atender essas demandas. Então, eu gostaria que vocês observassem essas questões, e vou pontuar algumas questões para vocês no decorrer do trabalho, e a gente volta a essas questões para a gente ver se a gente conseguiu entender por que a extensão é tão importante dentro do contexto da universidade. Registrar a presença, tá ok. Então, como ela acontece no campus? Então, eu sou do campus de Arraias, a Universidade Federal Tocantins tem 7 campos, ela é multicampo, e o campus de Arraias é um dos campos da UFT que fica no sudeste do Tocantins. Então, eu fiz um levantamento, a partir do SIGPROJ, dos projetos de extensão do campus, de 2017 a 2020. Então, foram cadastrados 142 projetos, a Ciências Biológicas não apresentou, o curso de Direito, que é um curso que iniciou esse ano, né, as aulas, mas ele foi criado ano passado, tem 2 projetos, Licenciatura em Educação do Campo e Artes Visuais tem 34 projetos, Matemática, 16 projetos, Mestrado Profissional em Matemática, 5 projetos, o curso de Pedagogia, 43 projetos, e o curso de Turismo Patrimonial e Socioambiental, 42 projetos. A gente entende que tem muitas ações de extensão que não são cadastradas ainda, e nós temos que fazer todo um trabalho, esse trabalho do comitê de extensão, junto aos campos, para que os professores, os técnicos, eles atuem, todas as ações de extensão sejam cadastradas. Isso é um desafio que a universidade ainda possui, então a gente tem que fazer um trabalho muito forte para que essas ações sejam cadastradas, para que a gente possa mensurar de forma mais geral o número de ações que realmente estão sendo desenvolvidas de extensão na universidade, porque ela é muito importante, porque a gente acaba não tendo esse levantamento do todo. Então, quando a gente pensa em extensão, e aí eu vou colocar a partir do que a gente trabalha, que o curso de turismo a gente trabalha muito forte, a partir do patrimônio cultural, do patrimônio social, então nós temos diversas ações. Então, ela nos remete à autossustentabilidade social, econômica, ambiental
e cultural. Então, nós vamos trabalhar com Arraias a partir da identidade cultural. Nós temos uma população afrodescendente, remanescente, vários quilombos, né, remanescente quilombo, população remanescente de quilombo, e a cultura e a identidade afrodescendente a partir das suas manifestações culturais, a partir da sua identidade. Então, nós temos trabalhado na valorização desses saberes, tá, da cultura e da identidade, que articula isso à universidade, aos nossos alunos e a esses saberes externos da comunidade. Nesse sentido, nós temos um projeto de valorização do saber, que é o projeto SUS Interligando Identidades. É um projeto da universidade, que acontece na UFT, mas ele articula esses saberes, os saberes griots, mestres griots, da comunidade, de fortalecimento da identidade e da SUSA, que é uma manifestação cultural da região, que os alunos da universidade, que são quilombolas, que são afrodescendentes, já não vinham mais praticando, devido a sair da sua comunidade e não ter esse espaço de desenvolvimento dessa identidade, desse saber e dessa manifestação. Então, aqui a gente mostra algumas fotos desse momento, que é muito importante para a valorização desse trabalho. Então, aqui nós fazemos o trabalho de levantamento das cantigas, ensaios das músicas e também apresentações culturais nos eventos e nas ações que a universidade desenvolve. A região de Arraias, ela possui um patrimônio cultural muito rico, e a Unesco, via um projeto da Universidade Federal Fluminense, tem um inventário dos lugares de memória do tráfico atlântico de escravo e da história dos africanos no Brasil. E a Chapada dos Negros em Arraias é um elemento que tem que ser inventariado, faz parte dos 100 elementos de resistência da herança e da liberdade da população que foi escravizada no Brasil. Então, esse trabalho, ele ainda ele está em processo inicial. A professora Jussiene Apolinário, que é da Universidade de Campina Grande, coordena esse trabalho, mas é um potencial e o desenvolvimento da memória para o desenvolvimento do turismo da região também. Aqui nós vamos falar um pouquinho, mostrar os elementos culturais. Nós temos aqui em Arraias muitos sítios históricos e pré-históricos, e a questão dos muros de pedra que foram produzidos a partir do trabalho escravo, né, da mão de obra escrava, e que conta um pouco dessa história que precisa ser discutido, trabalhar o sentido, as identidades, as relações de trabalho. Então, tudo isso são elementos importantes da cultura local que precisa ser estudada, discutida, para que a comunidade se aproprie, entenda e valorize e aumente sua autoestima enquanto sujeito na região. Nós temos um projeto que discute nesse sentido, que é o projeto de gestão e uso do Museu Histórico Cultural de Arraias, Identidades e Memórias. Então, é um projeto que é importante para o desenvolvimento da cultura da região, é um projeto interinstitucional entre a Prefeitura Municipal de Arraias, a Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, que é a DETUC, e a Universidade Federal, sendo que a universidade, via o curso de turismo, é a gestora desse projeto. Esse projeto iniciou em 2017, ele vai até agora, dezembro de 2021, e todo o funcionamento, a gestão do museu, ele tem passado por esse processo desse projeto. Inclusive, nós estamos concorrendo a um prêmio nacional de referência, né, que é o prêmio que o IFAM organiza no sentido nacional de valorização do patrimônio material e imaterial. E a universidade está representando, via esse projeto, representando o Estado com o projeto de gestão e uso do Museu Histórico Cultural de Arraias. Então, uma ação que possibilita curso de formação, oficinas, visitações mediadas, então, e a manutenção desse espaço do museu que estava sendo fechado em 2016. Aqui são inventários que o IFAM fez de todos os sítios arqueológicos e históricos existentes em Arraias. Então, a gente vê uma diversidade que precisa de uma ação de pesquisa e extensão, de valorização, de educação patrimonial,
e todo um trabalho que, normalmente, a ação de extensão, ela consegue alcançar e desenvolver, assim, junto com a pesquisa, tá? E aí a gente tem um projeto vinculado ao museu também, que é o projeto Educação, Patrimônio e Lazer Cultural, Conectando Saberes, que trabalha com educação patrimonial, e diante da pandemia a gente tem feito uma ação muito forte via Instagram, via as redes sociais, porque nesse momento o museu ele não está funcionando para visitação presencial. E aí a gente tem alguns trabalhos com a comunidade, as fotos aí, as imagens são da comunidade quilombola Lagoa da Pedra, e toda a relação do saber fazer, da produção da mandioca, da farinha, tá? Então, mostra as ações, e esses projetos que a gente desenvolve de extensão, ele gera vários outros projetos de pesquisa. Então, os trabalhos de conclusão de curso, nós estamos orientando uma acadêmica que está propondo, que é da comunidade Lagoa da Pedra, propondo um roteiro de vivência, de turismo de experiência, junto a essa propriedade, que é o sítio Só Alegria. A gente espera que para o início de 2021 a gente já consiga pôr ele na prateleira para ser vendido na região. Tá? E aqui a gente tem todo um rol de elementos onde o turismo vai articular com a cadeia produtiva, né? Então a gente tem a Gruta da Lapa, que fica à esquerda, e tem todo um cenário próximo aqui da região, que a gente está trabalhando, articulando para o desenvolvimento de roteiros, né, visitações em cavernas, tal, porque a região da Sudeste Tocantins é uma região que tem uma maior incidência de cavernas na região. Por exemplo, Arraias tem muitas, mas só em Aurora, por exemplo, são mais de 250 cavernas catalogadas, né, então o potencial é muito grande. Nós vamos para o desenvolvimento da gastronomia. Então, o curso de turismo, o projeto de extensão, que é um projeto gosto, mas que desenvolve o Festival Gastronômico em Arraias. Nós estamos organizando o 4º Festival Gastronômico de Arraias. A professora Tamires é responsável pelo projeto, que trabalha a partir da identidade cultural, os saberes, via a culinária, né? Então, nós temos aqui a paçoca arraiana, que é referência para a cultura da região, tá? E que é muito importante para o desenvolvimento da economia criativa, do desenvolvimento da gastronomia e da região, tá? O projeto Uso Sustentável Patrimônio Cultural e Natural da Comunidade Calunga do Mimoso é um projeto que foi aprovado ano passado. Ele é um projeto financiado pelo ISPN, também cadastrado como ação de extensão dentro da UFT, e que ele objetiva desenvolver o fortalecimento da comunidade, da gestão do território, fazer todo o inventário desse patrimônio cultural e natural, para que no final do projeto, que é 2 anos de atuação, a gente consiga propor um projeto executivo de turismo de base comunitária na comunidade. Então, nesse momento, foi feito a reforma, isso aqui é a sede da comunidade, da associação, que a gente está fazendo a reforma e vai fazer uma construção de um espaço multiuso para desenvolvimento da associação, que é a KMT, e as ações de formação, de capacitação, de assessoria, para a gestão do território. A gente propõe também a elaboração em conjunto com a comunidade do estatuto e do regimento para a gestão desse território, que ainda não foi totalmente, eles são 57 mil alqueires, mas só 7 mil hectares, só 7.500 foi titularizada. Então, o restante ainda está em processo, e aí a comunidade precisa desse apoio, e nós temos vários acadêmicos, inclusive, às 10h30 nós vamos apresentar o resultado do projeto PIBEX com a ação desse projeto. Então, aqui são as construções da comunidade, as manifestações culturais, que é o bolé, que, a partir desse projeto também, orienta um acadêmico, que está fazendo o levantamento do que é o bolé na comunidade, como essa manifestação acontece, e está fazendo esse inventário dessa manifestação cultural, tá? E aqui nós temos várias manifestações culturais, que é o projeto Sussa, o Maculelê, e toda a valorização da cultura, da identidade da população
da região, né, que é a identidade afro-brasileira, que é o projeto do mestre Fumaça, que trabalha com capoeira e também com maculelê e outras manifestações culturais. Nós temos também uma parceria que foi desenvolvida aqui na universidade, alguns eventos, que é com a comunidade do Calunga do Goiás. Essa aqui é a Tuia Calunga, ela é uma representante o nome dela é Helena, ela é da comunidade do Tinguizal, que fica na região de Monte Alegre, e essa Tuia Calunga é ela produziu, né, essa marca, e ela produz tecidos na comunidade, está organizando a associação, está construindo dentro da comunidade um ateliê para produção dessas roupas da marca dela, junto à comunidade. E é acadêmica, mestrado da UNB, na parte de multidisciplinar. Então, aqui um pouquinho do festival, que nós estamos no 4º Festival Gastronômico, que ele vai acontecer de forma digital, tá? E ele tem trabalhado todos os saberes. Nesse momento já foram realizadas as oficinas, né? E o festival acontecer no final do mês de novembro, e ele vai ser sendo todo online. Você pode entrar no YouTube, na página do Projeto Gosto, e vocês vão conhecer um pouco como é que está acontecendo o festival. Hoje nós temos, me parece que 56 pratos que foram selecionados, né, para concorrer nessa 4ª edição do festival, e ele está muito bonito, e é interessante vocês conhecerem e ver um pouco mais do projeto. A professora Tamires também deve apresentar ele numa das comunicações mais tarde. Aí nós temos também o projeto de futebol, né, não tem gênero, tem craques, que é um projeto que a gente desenvolve desde 2012, de fortalecimento do esporte na comunidade, futsal feminino. A gente tem um grupo aqui, e esse trabalho é feito de valorização com meninas em situação de vulnerabilidade social, e esse trabalho tem sido bastante importante, porque as meninas que acabam desenvolvendo o projeto, elas não tinham perspectiva de entrar na universidade. Com esse vínculo da universidade, a maioria delas já são acadêmicas dos cursos da UFT, e desenvolvem um trabalho de fortalecimento da presença feminina, da relação esportiva e da participação da mulher dentro do esporte. Tá? É um projeto que a gente coordena, faz parte da equipe coordenadora. E nós temos um projeto que está em fase de finalização, que é o projeto de gestão do turismo nas Serras Gerais, que o objetivo dele era trabalhar os 8 municípios da região, de fortalecimento da instância de governança, né, articular a instância de governança das Serras Gerais, e a gente trabalha na perspectiva de rede, que cada uma dessas pessoas que fazem parte desse município, dessa gestão, é um nó dessa rede que precisa ser articulado para que a região se desenvolva, que a região das Serras Gerais seja referência no turismo. Esse projeto, ele articula os municípios de Arraias, Lavandeira, Aurora, Taguatinga, Dianópolis, Rio da Conceição, Almas, Pindorama, Natividade. Tá? E esse trabalho ele tem resultado bastante interessante. Tivemos vários módulos de formação, tivemos módulos que formou em torno de 90 pessoas. Hoje a gente está com finalizando o curso da instância de governança regional, e nós conseguimos, nesse processo, criar o estatuto da SEGTUR, que é a instância de governança regional. Então, a instância de governança regional das Serras Gerais, hoje ela se oficializou, ela é a primeira instância de governança do estado do Tocantins, que nós somos 7 regiões turísticas institucionalizadas já, com estatuto, Nós criamos também, em parceria com a SEGTUR, o Plano de Retomada do Turismo das Serras Gerais, que foi a parceria do curso, do projeto que a gente desenvolve, com a SEGTUR. Tivemos a colaboração de professores do curso de medicina de Palmas, de Araguaína, da Agência de Desenvolvimento do Turismo do Tocantins. Então, isso mostra a relação e essa
importância da extensão, das ações de extensão, no fortalecimento das comunidades, na integração disso. Então, a gente volta, né, não sei se vocês conhecem o campus de Arraias, esse aqui é o campus de Arraias, a UFT, o campus de Arraias, uma foto aérea dele. E aí, por que a extensão? Então, a gente entende que a extensão, ele é um momento onde o aluno vá para a ação, ele está na comunidade, ele vem para a universidade, ele tem esse momento de troca, de colaboração, de retomada, de discussão com a comunidade, de interação. O que a gente tem percebido, a partir do curso de turismo, que eu atuo como coordenadora, que os alunos que desenvolvem as ações de extensão logo no início do curso, eles melhoram em questão de autoestima, de reprovação, de participação, principalmente os alunos que eu trabalho com as comunidades tradicionais, né, os projetos meus todos envolvem as comunidades tradicionais, eles acabam tendo toda uma relação de participação que é muito mais significativa no desenvolvimento enquanto acadêmico, e isso muda o desenvolvimento, a nota, o rendimento dele acadêmico também. Qual a contribuição da extensão Então, eu acho que é impossível você pensar no ensino e na pesquisa sem uma extensão que realmente se efetive. Então, eu vejo que a extensão, ela é o elemento que retroalimenta tanto o ensino como a pesquisa. É a partir da extensão que eu posso dialogar com o meu aluno, exemplificar, levar ele a conhecer a realidade e refletir sobre como está sendo desenvolvido. Por exemplo, hoje, quando eu vou discutir com a comunidade, com os nossos acadêmicos, exemplo de instância de governança, eu tenho como trazer um representante da Segtur, discutir com ele como que foi todo esse processo, como que essas instituições estão empreendendo, como que elas estão se estruturando uma agência, criando um roteiro, porque nós da universidade estamos lá contribuindo e dialogando diretamente com essa região, entendendo como essa região funciona. E como a sociedade percebe a universidade? Eu acho que a sociedade, ela consegue visualizar e sentir muito mais a universidade quando a extensão está lá, porque ela se sente parte, porque estar academicamente na universidade é uma minoria. Agora, quando a universidade sai para a comunidade que ainda não teve acesso à universidade, sente e percebe a importância dessa universidade nesse contexto. Então, eu acho que o elemento de mediação, de mobilização da universidade é a extensão. É a partir da extensão que as pessoas vão entender realmente, quem não está dentro da universidade, a relevância da universidade nesse contexto. E aí a gente pensa em Arraias, uma região, uma cidade de 10 mil habitantes, que tem uma universidade federal com a estrutura que vocês estão observando. Então, diante disso, a importância dessa universidade, da extensão, dentro desse espaço, ele é fundamental. Tá? Eu agradeço, acho que eu passei alguns minutinhos, Sarisa, mas aí tá meu contato e a gente volta a dialogar. Obrigada, viu? Obrigada, professora Valdirene. Não, mulher, passou 1 minuto e pouquinho só, foi em cima, né? Como é que... Valdirene, para a sua apresentação, para a gente poder transmitir a minha. Isso. Só um pouquinho, pessoal. Não, o que é? Olha. Ah, tá aqui. Compartilhar. Conseguem ver? Alguém me dá um feedback, que eu não consigo voltar lá agora. Sim. Beleza. Bom dia. Meu nome é Sarisa, sou professora aqui do curso de História do campus de Araguaína, professora do PPG CUT também, que é o Programa de Pós-Graduação de Cultura e Território. E quando surgiu, né, essa proposta do evento, né, e aí eu encontrei essa mesa do papel social da extensão, né, no contexto da UFT, que a professora Valdirene tinha proposto, né, eu fiquei muito encantada, porque, assim como ela, e eu acho que quase todas as pessoas que trabalham com extensão, né, a nossa grande bandeira, né, é mostrar o papel social que a extensão tem, e justamente tentar fazer com que a universidade, ela saia de dentro, né,
dos muros dela e faça também com que as pessoas entrem para dentro da universidade, essas pessoas que não são só os estudantes, né? Então, fiquei muito empolgada para poder trazer, né, um projeto que a gente vem desenvolvendo desde 2013, justamente por acreditar, né, dentro dessa proposta, né? Então, aqui eu quero apresentar para vocês o GCult, que é o nosso grupo de estudos de História e Cultura. Ele é um grupo que ele surge, então, em 2013, e aí foi bem interessante, porque esse grupo, ele surge efetivamente como um grupo de extensão, não é um grupo de pesquisa. A ideia era que a gente pudesse discutir coisas nesse grupo, sobre, né, fazendo esse intercâmbio entre história e cultura, e aí onde é que surge essa coisa da história e cultura, né? Porque a minha formação vem da história, mas depois eu me tornei antropóloga no mestrado e doutorado, e aí a gente sempre vinha, né, com essa inquietação de como casar essas duas coisas, né? Visto que o curso de história ele tinha uma pegada muito mais política, econômica, né? E os estudantes traziam muito a questão, né, de querer entender a cultura local, né? Então, traziam sempre as inquietações nos projetos e nas salas de aulas para tentar entender coisas locais, né, que não tinha a ver com esse universo da política e da economia. Então, em 2013, eu, professor Dernival e professor Flávio, os três do Colegiado de História, nós nos reunimos e decidimos montar esse grupo para se encontrarmos, então, quinzenalmente, nos sábados, às 14 horas, para poder fazer essas discussões, digamos assim, né, aleatórias, nesse universo que as pessoas... A ideia era que os estudantes que viessem, as pessoas que viessem, elas trouxessem, né, temáticas, a gente discutisse, então, no final de cada encontro, a gente discutia. O que vocês querem discutir para a semana que vem? E, né, para o próximo encontro. Então, as pessoas, elas apresentavam, porque eu queria entender como é que é a questão da feirinha aqui na região, queria entender a cavalgada, eu queria entender como é que é a festa lá no Quilombo, fulano de tal. Então, era a partir de exemplos concretos que a gente foi pautando as leituras, né? E aí é importante dizer que nesse momento, em 2013, quando a gente propôs essa data de ser num sábado, nós tivemos muita resistência por parte de muitos colegas, né? Porque os colegas falavam assim, não, mas sábado ninguém vem, não adianta, os meninos só frequentam a universidade de segunda a sexta, sábado ninguém vai aparecer. E para nossa surpresa, e assim, a questão era que a gente não conseguia também outro horário que fosse durante a semana, porque a gente começou a meio que perguntar para os alunos, e eles falavam, não, mas é que a gente trabalha, porque aí tem a disciplina fulano de tal, então assim, a gente pensou, vamos às 14, seja o que Deus quiser, né? E aí nós conseguimos, deixa eu ver qual é o nosso próximo slide, tá? E aí nós conseguimos, a partir dessa ideia, né, do sábado às 14 horas, encontros quinzenais, fazer com que os alunos realmente viessem, percebemos que sim era possível, que sim tinha sim interesse, né? Ou seja, uma coisa é de repente você fazer encontros onde não se discuta o que eles querem, né? Mas quando a gente começou a perceber e eles começaram a perceber que nós iríamos discutir e pautar inquietações que vinham do universo cultural deles, né? Eu acho que foi a grande chamada, né, para que o grupo permanecesse, né? Então, aqui eu trago um pouco, né, porque o GCult, então, ele passou a oferecer, né, esses cursos de extensão sobre as relações entre história e estudos culturais para a comunidade acadêmica das ciências humanas, da universidade e de outras instituições da região. E aí, esses cursos de extensão, porque eles foram feitos de forma modular. Então, a gente falava assim, não, então vamos estudar, por exemplo, a relação com os terreiros, né, cultura e terreiros, por exemplo, cultura e povo de santo, né, e aí a gente fazia blocos, e esses blocos depois eles eram certificados, e a gente foi construindo blocos, né, e essas outras instituições da região foi justamente porque nós percebemos a necessidade da universidade, assim como a professora Valdirene comentou, de se envolver com outras coisas que tem na cidade também, né, na cidade, na região. Então, não somente os movimentos sociais, como as comunidades quilombolas, indígenas, como também outras instituições, como as universidades particulares aqui da região, as escolas particulares e as escolas públicas, o próprio DREA, né, que é o Centro de Educação aqui na região, né, Regional de Educação,
E aí a ideia foi justamente fazer uma parceria com eles, né? Tanto levando o GCult para lá, como trazendo os membros dessas instituições, dessas comunidades para dentro da universidade também, né? E aí, então, como eu falo depois, também participam membros da comunidade, né, em geral, que tem interesse nos debates em torno dos estudos culturais a partir de uma perspectiva interdisciplinar. E a interdisciplinaridade, ela é o mote também, né, a inter e depois a trans, né, disciplinaridade, ela vai ser o mote mesmo do nosso grupo, né? E desse projeto de extensão. Por quê? Porque a nossa ideia é que eu tenho uma formação de História e Antropologia, o professor Dernival é na História, com pé na literatura, o professor Plábio, ele é das Ciências Sociais, Filosofia e da Comunicação, e aí a gente começou a agregar e começou a perceber que vinham pessoas que eram advogados, juiz, médico, enfermeiro, da administração. Então, assim, essas pessoas, ou seja, o que unia elas ali eram pessoas que estavam interessadas nos estudos culturais, né? Independente, né, da área de formação delas. E aí, do mesmo modo, a gente pretendeu, né, que com a criação desse grupo, fomentar as pesquisas acadêmicas e as intervenções didático-pedagógicas que tenham como eixo as proposições teóricas, históricas e culturais. Então, a ideia era também que fomentar as pesquisas acadêmicas nesse sentido, como eu falei, porque antes era muito pautada nessa questão da economia e da política, e aí a partir da criação do grupo, nós começamos a perceber que no campus, né, ao menos no curso de História, a gente começou a ter pesquisas mais voltadas para esse ambiente cultural, né, tanto com povos indígenas, quanto com povos de comunidades quilombolas, como com as culturas locais da região, ou pessoas que estavam estudando capoeira, ou outras manifestações culturais daqui de Araguaína, ou das regiões vizinhas, né? Aí aqui eu trago para vocês uma imagem, né, que a gente teve um encontro, e aí geralmente todo encontro, dependendo da situação, é claro, a gente tem dia que tem menos pessoas. Esse a gente tinha um convidado, né, que esse, não sei se dá para ver o meu mouse, que é esse professor aqui, esse professor é da Católica, ele é psicanalista, e aí, esse professor de azul aqui no canto, né? Bom, não dá para, não sei se dá para vocês verem o meu mouse, né? Então, essa é a questão. E aí, a gente estava discutindo nesse momento Consegue ver sim. Consegue? Ah, Ver. maravilha. Obrigada. E aí, a gente foi discutir o Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, e nós ficamos sabendo que esse professor era psicanalista, e ele tinha uma leitura sobre o Fanon, e aí foi bem interessante, porque a gente fica sempre tentando trazer pessoas que a gente sabe que na região, independente se elas são da universidade ou não, né, para falar para a gente sobre, né, a temática, né, seja do nível do universo acadêmico ou também não, porque, por exemplo, a gente teve encontros que a gente ia falar sobre o povo de santo, então nós trazíamos dirigentes umbandistas, dirigentes, né, do Tericô, para poder explicar a sua religião, né, para o grupo também. Ou seja, não pautar a discussão só pelo ambiente, pelo conhecimento acadêmico, mas pelo conhecimento também da vivência dessas pessoas, né. E aí, o GCult, desde 2013, então, a gente vem construindo parcerias, né, e essas parcerias, elas vão sempre ocorrendo, né, interna e externa ao UFT. Então, a gente tem o Cineclube, que o professor Plábio, né, ele acabou também construindo esse projeto de extensão dele, e a gente foi fazendo essas parcerias com o Cineclube da seguinte forma: nós íamos discutir Foucault, por exemplo, queríamos discutir a questão da sexualidade, que era algo que inquietava muito os estudantes, como pensar a sexualidade. A gente não queria pensar só a ideia do que hoje se discute de sexualidade, sem ir nesses primórdios do que se pensa sexualidade, né, na academia. Então, nós começamos a discutir os textos do Foucault, e o Cineclube, na parceria, a gente em parceria com o Cineclube, começou, então, se era a cada 15 dias, o Cineclube era a cada 15 dias também, e aí o Cineclube começou a pautar filmes que tinham a ver com a sexualidade também, né, com gênero, com sexualidade, com todo. Então, assim, a gente foi fazendo essas discussões. Então, olha, gente, semana que vem a gente vai discutir um filme no Cineclube, vai pensar, ver um filme no Cineclube para discutir o texto que a gente viu hoje, né?
Então, foi uma parceria que deu certo, né, durante o tempo até, né, porque, assim, depois outras coisas foram chamando, mas que foi muito interessante. Depois, recente, agora, nós temos o projeto de extensão da UFT em Movimento, e aí eu faço parte também desse projeto que é o Movimento Ancestral, a Capoeira Angola aqui na cidade, e aí nós já tínhamos uma parceria com a Escola de Capoeira de Araguaína, que é do mestre Libertino e do mestre Pinotti. Então, uma das coisas que a gente sempre pensava era como fazer com que os adolescentes, que estão no ensino básico, eles possam ver a universidade como um projeto para eles também. E uma dessas formas que nós encontramos foi justamente a partir da escola de capoeira, né? Então, com a escola de capoeira, nós começamos um trabalho com os adolescentes que ali estavam, já, né, praticamente, principalmente aqueles que já estavam no ensino médio, para que eles percebessem a universidade como um espaço para eles, e que eles não necessariamente tinham que sair do ensino médio e ir direto para o mercado de trabalho, e que não viam uma perspectiva do ensino superior, né? Então, hoje, dessa escola, por exemplo, nós temos 4 estudantes que prestaram o vestibular, o Enem, né, e estão na universidade, 3 estão na história, 1 está na biologia, e para a gente é um ganho maravilhoso, porque essas pessoas, por exemplo, no caso da história, eles estão pesquisando a história da capoeira na região, né? Então, a gente percebendo isso, olha, vendo essa conexão, como é que a gente pode fazer esse papel social, né? Os terreiros locais, como eu falei para vocês, dessa questão de poder trazer os dirigentes umbandistas para dentro da universidade, para eles contar para a gente o conhecimento deles, assim como nós também irmos nas festas, nos eventos, e, né, auxiliá-los também, né, e dar apoio também nas festividades que eles realizam. O PPG Cult, ele é um grande parceiro também, que é o Programa de Pós-Graduação em Cultura e Território. O PPG Cult, a gente até meio que brinca, né, como se o G-Cult ele fosse quase que o tataravô do PPG Cult, porque o PPG Cult surge depois, e aí justamente dessa confluência de pessoas e professores que foram passando por dentro, né, do G-Cult, e foram imaginando e criando esse projeto, né, da pós-graduação. E até porque a gente foi percebendo a ânsia e necessidade de muitos frequentadores do G-Cult de adentrarem ao mestrado, né? E aí a gente sempre discutia essa questão, nossa, muitos deles têm que ir para fora da cidade. A gente precisava montar um mestrado aqui, justamente para que essas pessoas não precisem migrar, como muitos de nós tivemos que fazer, por exemplo, na época de fazer mestrado e doutorado, ou mesmo a graduação, né? Então, o PPG Cult, ele surge também dessa ânsia, né? Meio que teve ali, né, uma sistematização no G-Cult dessa necessidade que as pessoas foram apresentando, e o G-Cult, o PPG Cult, ele surge a partir daí. E aí nós vamos ter as comunidades quilombolas também, né, nessa parceria, a Faculdade Católica, que é sempre uma grande parceira, e o Diretório Regional de Ensino, né, de Araguaína também. E aí, aqui eu vou trazer um pouco desse papel social de forma mais detalhada, porque eu pensei, porque a ideia né, o papel social, ele está não só fora da universidade, como ele está dentro da universidade também, né? E aí, para a comunidade externa, então, foi isso, incentivar a conhecer e a frequentar a UFT, e para essa comunidade externa também, né, nesse conhecer e frequentar, não só frequentar o G-Cult, né, mas como também poder vislumbrar, né, a universidade como um ambiente dela também, né, caso ele queira, né. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, com a nossa parceria com a Escola de Capoeira, por exemplo, com muitos professores, por exemplo, da própria educação básica, do município, ou das particulares que não tinham mestrado, por exemplo, que acabaram a partir do contato com o G-Cult, podendo entrar futuramente, né, no mestrado, quando o PPG Cult é criado. Hoje em dia nós temos em torno de 9, 10 pessoas que passaram, né, de forma mais específica pelo G-Cult, que estão cursando mestrado e doutorado, e de forma mais, assim, o que eu digo mais efetiva? Porque eram pessoas que elas estavam em todos os encontros, né? Agora, outras pessoas que foram lá
né, beber um dia ou outro, participar um dia ou outro, a gente vai ter em torno de umas 15, 20 pessoas que acabaram passando por lá e que acabaram entrando também no mestrado e doutorado. E para essas pessoas, assim como no caso dos membros da própria UFT, uma das coisas que nós pensamos foi justamente possibilitar que eles conhecessem, né, essa pluralidade de epistemologias, teorias, metodologias presentes nesse universo acadêmico das ciências humanas, né? E que eles pudessem, a partir daí, então, trilhar uma permanência na UFT, principalmente pensando no caso dos membros da UFT, dos estudantes ou dos técnicos, né? Através da continuidade de seus estudos, o mestrado e doutorado. E aí é que é importante dizer que uma das coisas que nós fazíamos, né, e fazemos, na verdade, fazíamos, é ótimo, né, fazemos, porque o GCUT ainda está vigente, né, não, a gente tinha encontros para essas leituras e discussões dessas temáticas, né, como eu falei aqui, dessas teorias, metodologias e coisa e tal, mas também a gente sempre propiciou um espaço para que os estudantes ou as pessoas que vierem de fora, que querem fazer um projeto, que elas pudessem apresentar o projeto e nós discutirmos e ajudar elas a construir um projeto, para que elas pudessem vir a prestar, né, mestrado, doutorado, ou no caso dos estudantes na graduação, ajudar eles a construir o projeto para o TCC, ajudar a construir o TCC também. Então, nós tínhamos sempre um espaço onde eles disponibilizavam para a gente, né, de forma com antecedência, para o grupo todo, o material, todo mundo lia, e depois nós sentávamos todo mundo junto num desses sábados, e íamos discutir e apontar, né, ajudas para que essa pessoa pudesse melhorar o projeto dela. E aí não só projetos, né? Então, assim, mesmo o TCC da pessoa, ou a dissertação, ou se ela tinha um artigo ou uma apresentação que ela ia fazer, como aqui, por exemplo, geralmente a gente tinha esse espaço para ela fazer esse ensaio e a gente poder, né, ajudar ela a melhorar o trabalho, né? E nesse membros da própria UFT Pensa nos Estudantes, tem as horas extracurriculares, que a gente não pode pensar, né, que isso não conta nada, né, para os estudantes, muitos deles que acabam, às vezes, em algum momento, não tendo condição de participar de determinados eventos, para eles acaba sendo, né, um atrativo também, né? E aí a gente tem uma outra questão desse papel social, que às vezes é pouco dito, né, que é oferecer uma atividade no sábado à tarde para aqueles que acabam tendo uma socialização somente de segunda a sexta por conta das aulas. Então, a gente sabe que tem muitos estudantes que eles vêm de fora, que eles não têm família na cidade, e que eles moram aqui sozinhos ou com um colega, né, e que às vezes por mais timidez ou por uma questão financeira acabam tendo aquele sábado, né, sem ter muito o que fazer, né, a não ser o estudo em casa, mas a parte da socialização faz falta, né? Então, proporcionar esses encontros a cada 15 dias, num sábado à tarde, né? E aí, onde tem pessoas ali brincando, nós temos, geralmente o encontro ele é das 2 às 5, e aí a gente tem um momento, né, de um coffee break, ali, de um lanche, e aí a gente brinca um pouco, discute, fica ali, né? Então, assim, é um momento de socialização que, para aquelas pessoas que estão sozinhas na cidade, é um momento importante para elas, né? E eu não tinha, né, me atentado para isso até eu sair para ir fazer o mestrado, né, e perceber que a minha vida também nos sábados, por exemplo, era pautada por um grupo de estudo, porque eu ficava no fim de semana, geralmente, né, sem muito o que fazer, sem esse contato social, né? E aí eu fui perceber a importância desse papel social de um encontro nos sábados, por exemplo, para esses estudantes que estão fora da sua região, né? E aí, o que acontece? Então, se vocês viram aqui, deixa eu voltar, a gente tinha esse primeiro logo. Então, se vocês observarem, nós temos os livros, nós temos, né, vários autores aqui, que eram os autores que pautavam a gente naquele momento, né? Em 2016, nós mudamos o logo para esse formato, justamente porque nós percebemos que o nosso olhar anterior, né, de 2013, ele se pautava na forma de conhecimento hegemônica e acadêmica aceita, que era basicamente os livros, né? E aí, com o avançar das nossas discussões, das nossas percepções, né, a gente foi percebendo que isso estava errado, que o conhecimento ele está efetivamente em todos os lugares, né? Não somente nos livros. Então, essa ideia de circularidade, ela vai trazer essa concepção, né, que abarca todas as formas de conhecimento, né, por isso esse círculo, né, ou seja, cabe todo mundo ali, e essas múltiplas cores que a gente vai ter no nome do GCUT,
eles vão representar a diversidade de temas que nós propomos, né, que vão sendo trazidos para a gente, para as discussões, e por ser um espaço que abriga e acolhe e é receptivo com as discussões e os sujeitos não hegemônicos, né? Então, a gente tem essa mudança de pensamento, e aí é claro que nessa mudança de pensamento, o logo do GECUT, ele tinha que sofrer essa alteração também. E aí é claro que quem conhece, né, o Coco Babaçu, ele traz um pouco dessa lembrança da semente, né, do recorte do Babaçu também, onde essas letras seriam aqueles vãos, né, do próprio Babaçu também. Aí aqui, né, uma foto de quando a gente fez a inauguração do novo logo, né, com a camiseta. E aqui é uma versão, né, atual dos encontros do GECUT, né, porque nesse modo agora, né, de pandemia, nós ficamos até um pouco tensos se nós manteríamos ou não os encontros, e aí, inicialmente a gente tinha dado uma parada, mas aí depois a gente viu que a pandemia não ia acabar tão cedo, então, e nós estávamos numa discussão sobre o Paulo Freire, porque muitas pessoas começaram a se inquietar com as críticas que o Paulo Freire vinham sofrendo, principalmente os professores da educação básica, muitos aqui foram estudantes e estão na educação básica atualmente, e aí eles queriam entender o que é que essas críticas que a direita vinha fazendo ao Paulo Freire, né? Então, nós começamos ao estudo ao Paulo Freire. Aqui, nós temos a professora Nakashima, que é pedagoga, que é uma das especialistas também em Paulo Freire. Esse é o Madison, que aí nós convidamos ele nesse encontro justamente para poder falar sobre Paulo Freire, né? Porque no último capítulo da Pedagogia do Oprimido, justamente porque até a dissertação dele, defendida no PPG-CUT, é justamente centrada no próprio autor, né? Então, assim, esse aqui professor é professor do IFE, também foi do GECUT, foi estudante, frequentou o GECUT, depois conseguiu passar no concurso, né, para professor, ele é professor de letras, na verdade, né? Então, assim, nós temos aqui diversas pessoas. Essa moça aqui, que ela passou por Araguaína há um tempo, mas ela mora em Rondônia, na verdade, então a gente vem tentando... Oi. É que tá com 23 minutos já. Ai, meu Deus, eu achei que eu não ia falar muito, então acabei. Então, assim, essa é a ideia de pensar que o GECUT, ele pode fazer essa ponte, né? Tanto fora com a universidade, e sair dos muros da universidade, como a gente trazer as pessoas para dentro da universidade também. Pronto. Gente, eu que achei que eu não ia falar muito. Nós estamos Educadores falam bastante. Pessoal, a nossa dinâmica é assim, agora a gente vai abrir para esse questionamento, quem quiser falar, questionar, fazer algum... Aí a gente tem mais aí em torno de 10 minutos, 15 minutos para fazer esse diálogo. Alguém se inscreve? Quem gostaria? Senão, eu vou passar novamente para a professora fazer mais alguns comentários. Tem alguém inscrito? O interessante é que quando a gente está utilizando as redes sociais, né, a gente comunica bastante, mas quando a gente chega numa roda de conversa, no momento de diálogo, a pessoa fica mais quieto. É necessária a presença de docente? Deixa eu ver aqui. Um grupo? Não necessariamente, né? Então, assim, a gente tem os grupos, por exemplo, dos movimentos sociais, o grupo dos meninos que são LGBT, o próprio movimento negro, por exemplo, que eles podem fazer grupos onde eles pautam discussões, né? E eles podem sim, né, se eu não me engano, né, Rogério, eles podem sim fazer o cadastro, né? Ainda hoje, a UFT, normalmente o cadastro ele é feito em nome de aluno, de professores ou técnico, tem que ter alguém para coordenar. A gente ainda não tem só o cadastro por parte do aluno, entendeu? Ainda a gente precisa desse cadastro. Eu não sei se agora o novo sistema que está sendo construído, se vai abrir essa possibilidade dos alunos coordenarem os grupos ou os estudos, né? Mas ainda esse cadastro junto à UFT ainda é mediante um técnico ou um professor. Sim.
Mas esse grupo, Marcos, a não ser que ele, se você queira, que ele seja cadastrado e institucionalizado, assim, no sentido, né, do formal, né? Mas, se não, acho que, porque como os meninos fazem aqui o Flor de Piqui, você pode manter um grupo onde vocês se encontram regularmente, né? Sem necessariamente a presença de um professor. A direção do campus de Arraias fez uma pergunta, eu vou colocar primeiro para você, depois qual a responsabilidade social que devemos ter junto à comunidade quando pensamos em extensão, projetos, ações, programas? Você quer... Olha, eu penso nessa responsabilidade social muito pautada também pela questão ética, né? Pensando em extensão, muito nessa questão ética, no sentido de pensar que não adianta eu pensar um projeto de extensão onde eu vou lá e eu só uso aquilo ali, ou as pessoas, a festa, o local, como para engrandecer currículo, né? E você não traz essas pessoas para dentro da universidade, você não, efetivamente, não ouve o que elas querem dizer, né? Para mim, essa responsabilidade social também, ela pauta por aí, ela anda por aí, né, nessa questão ética, né? De que você tratar essas pessoas efetivamente como sujeitos, né? E aqui em Araguaína, especificamente, até a Valdirene contando sobre a relação à Arraias, eu fiquei pensando, porque aqui a universidade, ela não tem, gente, e assim, é triste dizer isso, ela não tem uma inserção social, como, por exemplo, o ITEPAC tem, ou a Católica tem, né? Então, por quê? Justamente pelos poucos projetos de extensão que nós temos na cidade. Ou projetos de extensão que se tem na universidade, mas que eles não têm essa responsabilidade social de ter essa comunicação, essa via de mão dupla de trocas com a própria comunidade, né? Então, essa questão pontuada da professora é muito importante. Diferentemente, às vezes, da maioria das pesquisas, você constrói um projeto a partir de uma demanda sua. Você se inquietou com uma ação, você vai construir seu projeto e vai desenvolver. Ele pode ter uma inserção da comunidade, mas você pode desenvolver no seu laboratório de forma... A extensão, não. Ela precisa... você precisa estar articulado a um problema, a uma demanda da sociedade que a universidade vai discutir, vai mediar, vai trabalhar, vai propor essa ação, mas ela tem que estar envolvida com esse sujeito. Então, assim, esse trabalho, a primeira universidade tem que, as pessoas que estão desenvolvendo a extensão têm que entender que eu estou saindo da minha casa para frequentar um outro espaço, é a casa do outro. Como eu me relaciono, como eu me porto, como eu trabalho esse outro sujeito, como eu respeito essa diversidade, porque normalmente a gente vem de culturas diferentes. Eu venho do Mato Grosso do Sul, mas a maioria dos professores da universidade vem de outros estados, então chega numa região que tem toda uma cultura muito diferente. Então, como é que eu me relaciono com minha ação de extensão, sem desrespeitar, mas fortalecendo a identidade desse sujeito? Então, é um desafio muito grande. Então, é uma questão de mão dupla, e aí a gente, não é eu que sei, eu tenho saberes, mas a comunidade tem imenso. Então, como é que eu faço para empoderar eles com os saberes que ele tem, para eles poderem trazer para a universidade, fazer esse diálogo, e como eu troco os meus saberes com os saberes deles, para que eles se apropriem também daquilo que eu conheço, para empoderá-los e melhorar a sua ação dentro da própria comunidade. Então, é uma relação, assim, delicada, muito interessante, mas que também, talvez por isso, os professores tenham tanta resistência em desenvolver ação de extensão. Você tem um número maior de profissionais trabalhando com pesquisa, desenvolvendo o ensino, mas um número menor, bastante ainda pequeno, de pessoas atuando na extensão, por conta de todo esse contexto que ele é muito delicado, ele precisa ter todo um outro tato para você trabalhar. E o Aldean até colocou, que é a Dona Lorena, né, que a extensão ela é incrível, mas sempre que é pouco valorizada pela universidade. E ainda tem esse detalhe também, né, que eu não sei se pela universidade de modo geral, até porque nós temos, né, o trabalho da ProEx muito bem feito e tal, mas é a questão justamente que a professora Rogéria está falando. Eu acho que tem esse medo, né, desses detalhes, dessa sensibilidade para ir para o campo, mas a gente tem que dizer também que existe um certo comodismo, né? Porque a extensão, você tem que sair do seu ar-condicionado, né? Você tem que ir para o mundo real, né?
Então, muitas vezes, as pessoas não querem isso, né? Então, e é uma pena, porque eu acho que também é o que você falou, é incrível, assim, eu não sei se é porque eu sou essa pessoa comunicativa, adoro conhecer as pessoas, então, assim, gente, é maravilhoso, e eu acho que não adianta a gente achar que a universidade, ela sobrevive sem extensão, porque é a partir é nós que estamos lá fora, né, ou lá dentro, trazendo essas pessoas para dentro, que a gente vai divulgar a universidade. Não é só aquela pesquisa que depois ela vira um livro que está na prateleira, que necessariamente divulga a universidade para a comunidade local, né? Ela pode divulgar a universidade, de repente, no sul, no nordeste, porque a pessoa cita seu trabalho, mas e o povo local? Então, assim, eu fiquei muito chocada quando eu fui fazer um trabalho na escola. A gente foi fazer um cineclubinho, que é um outro projeto de extensão, um cineclubinho nas escolas públicas, aqui, numa escola especialmente. E aí a gente falou para as crianças, assim, no 9º ano, então daqui 4 anos, 3 anos, a gente se vê lá na UFT. Aí alguns viraram e falaram, não, professora, a gente não vai, a gente não vai. Eu falei, como assim? Aí eles falaram, porque a gente não tem condição de pagar. Essas pessoas, essas crianças, elas não tinham dimensão. Por quê? Porque o universo da mente delas são as universidades particulares aqui da cidade. E aí foi nesse momento que eu falei, não, a gente tem que fazer muito projeto de extensão para poder mostrar a potencialidade da nossa universidade, que essas pessoas, sim, essas crianças, esses adolescentes, eles sim podem, né? E aí quando eu falava para eles, gente, vocês podem entrar na universidade, ainda podem ter bolsa. Aí eles pensavam que a bolsa era para eles pagar metade do valor. E eu falava, não! Então, assim, falta, né, esse contato, e a extensão, ela propicia esse tipo de atividade, né, de conhecimento. Olha, eu vou fazer uma leitura de algumas questões que foram colocadas aqui, para depois a gente fazer um fechamento geral. Ok. A Letícia coloca o papel social da extensão no contexto da UFT, né? Qual seria esse papel? A Maria fala do papel social da extensão, também nesse contexto. Eles retomam toda essa questão. A extensão é incrível, mas que pouco valorizada na universidade. A Rosiane, gostei muito do trabalho, principalmente do fato do projeto de extensão utilizar os estudos, as histórias e os conteúdos locais. Chama atenção para que venhamos conhecer nossa origem. O Antônio, esse projeto de extensão desenvolvido por você, junto à comunidade quilombola, também abrange conhecer a prática, a preservação das sementes, o quê? É semente, peraí, tá pequenininho? Conhecer Né, as práticas de preservação das sementes dos cultivos que eles que elas desenvolvem. desenvolvem. Quem já colocou, Natália, presença, quando for uma escola do projeto de extensão, você... Ai, gente, olha, eu tô com um problema. Pera, que eu leio, pera. Olha o Quando eu tamanho. fui escolher a escola para o projeto de extensão ser feito, escolhi a que eu estudei, uma escola pública de Gurupi, e sempre deixava claro aos alunos que eu vim de lá e consegui entrar na universidade. Ai, que massa, tá vendo? Você mostrar, né? Lindo. Então, quando a gente trabalha com o turismo, aí vou começar, né? Quando a gente trabalha com turismo, a gente trabalha com a cadeia produtiva. Então, nesse processo, a gente também vai identificar o que se produz. A gente está trabalhando também com uma associação de coletores de sementes do Cerrado e tentando fortalecer a identificação dessas sementes, trabalhar a questão agroecológica, desenvolvimento, porque acaba que hoje as comunidades e a região toda, por conta das pessoas ficarem mais idosas, você ter esse jovem que vem e não volta para a comunidade, há uma inserção muito grande de agrotóxicos dentro das comunidades. Então, eu preciso mexer com a produção disso, eu não dou conta mais de carpir, de roçar, tal, então vou passar o veneno para fazer isso. Então, é todo um trabalho que a gente também pretende desenvolver de valorização dessa cultura dos saberes e da produção das sementes crioulas. Tem projeto no estado de Goiás que a gente também está articulando. Então, é um desafio, a gente está nesse processo inicial. Eu falo assim, o projeto depois, às 10h30 agora, vai apresentar, um acadêmico vai socializar esse projeto da comunidade na sala 5, e que ele vai falar um pouco sobre como é que está sendo desenvolvido. Mas são 7 acadêmicos da comunidade que fazem parte desse projeto, e a gente construiu junto, e nós estamos executando esse projeto em conjunto com a associação. Então, é um desafio imenso, porque você está
trabalhando com organização social, governança de território, papel da mulher, então, assim, são muitas questões e a gente está assumindo um desafio coletivo aí com a comunidade. Aqui a gente não pensou nessa, quer dizer, a gente chegou a pensar, mas assim, a nossa pegada é quase outra, então assim, a ideia é pensar quais são os alimentos, as receitas, né, quais são as plantas medicinais do quintal, né, então a gente está fazendo esse tipo de levantamento, não necessariamente especificamente com as sementes, mas com as plantas que são utilizadas nos quintais, né. E aí esse projeto que inicialmente ele nasce dentro do quilombo, ele está vindo para a cidade agora, porque aí no quilombo ele é desenvolvido justamente por quilombolas, e aí aqui agora esse projeto está vindo para dentro da cidade. Então está sendo criado um aplicativo chamado, se eu não me engano, Meus Quintais, alguma coisa assim, que é para as pessoas postarem, né, os seus quintais, as plantas, as comidas, o que elas plantam ali. E aí fiquei sabendo até numa reunião essa semana que vão criar até um aplicativo não, um jogo de celular para que as crianças das famílias elas possam também, tipo Fazenda Feliz, alguma coisa assim, mas que tem essa pegada agroecológica dentro dos próprios quintais, sem ser essa ideia de uma fazenda, mas que dentro do seu quintal você pode transformar ele também num local de produção e de autossustentabilidade, né? Pessoal, eu acho que a gente deu um tempo, né, 10 horas, 10 minutos, eu gostaria de agradecer a presença de todos e falar que o desafio nosso é imenso, nós estamos nesse momento construindo o PDI da Universidade Federal do Tocantins para os próximos 5 anos, e a extensão, ela tem um papel fundamental, porque agora ela vai sair de projetos e programas, mas ela vai assumir a acreditação, então 10% de todo o currículo dos cursos de graduação da universidade, eles vão ter que ter a extensão, então é um desafio imenso, a gente espera que os demais professores que até então não desenvolviam extensão, comecem a desenvolver, mas dentro de uma relação de respeito a esse sujeito externo, a essa articulação, porque é muito diferente de você fazer uma pesquisa num espaço isolado, só você, ou com mediado, ou que a gente fala que quando eu faço pesquisa, eu consigo, mesmo que sou um sujeito, eu consigo ter um controle maior sobre os processos, as metodologias, os mecanismos de trabalho. Quando eu vou para uma comunidade, é lógico, eu tenho toda uma organização, mas esse cotidiano e essa vivência, ela acaba tendo o tempo todo que ser revisto, reorganizado, refeito, diante da dinâmica que a comunidade tem. Então, para a gente é um desafio, e é um prazer também, então a gente agradece a todos, e foi uma honra participar com vocês. Obrigada, Sarisa, pelo trabalho. Obrigada, Rodirene, gente, obrigada também por vocês. Vocês podiam ligar todo mundo à câmera, quem puder, para a gente tirar um print. Também acho interessante. Né? Aí o povo está saindo, gente, em vez de ligar a câmera. Para a gente tirar uma foto, vamos lá? Vamos. Vamos, gente, é só para dar um oi. Oi. 1, 2 e... Aí, quem entrou, entrou. Obrigada a todos. Gente, obrigada. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Muito obrigada, professora Sarisa, muito obrigada, professora Valdirene, viu? Adorei a palestra de vocês, muito, muito obrigada. E é isso, gente, até a próxima palestra. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Prazer.